A estátua de ouro. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a sua largura de 6 côvados. Levantou-a no campo de Durã, na província de Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os príncipes, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os capitães e todos os oficiais das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor havia levantado. Então se reuniram os príncipes, os prefeitos, os governadores, os capitães, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros e todos os oficiais da província, à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz, ordenava-os povos, nações e línguas: quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da zambuca, do saltério, da gaita de foles e de toda espécie de música, prostrai-vos e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. E qualquer que não se prostrar e não adorar será na mesma hora lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Porquanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca e do saltério, e toda a espécie de música, prostraram-se todos os povos, nações e línguas, e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus. E responderam, dizendo ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvirdes o som das trombetas, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério e da gaita de fole e toda a espécie de música se prostrasse e adorassem a estátua de ouro. E qualquer que não prostrasse e adorassem seria lançado dentro da fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus, os quais constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou trazer Sadraque, Mesaque e Abednego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: É de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis os meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita de fole e de todas as espécies de música, para vos prostrarem e adorares a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorastes, sereis lançados na mesma hora dentro da fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque, Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: Não necessitamos de fé de te responder sobre este assunto. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar.
Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente e da sua mão, ó rei. E se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E falou, e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava a aquecer. E ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que fizessem Sadraque, que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego, para lançá-los na fornalha do fogo ardente. Então estes homens foram atados, vestidos com suas capas, suas túnicas e seus chapéus, e demais roupas, e foram lançados dentro da fornalha do fogo ardente. E porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou aqueles homens que carregaram a Sadraque, Mesaque e Abednego. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha do fogo ardente. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou dizendo aos seus conselheiros, não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei, é verdade, ó rei. Respondeu dizendo, eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano. O aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha do fogo ardente, falou, dizendo, Sadraque, Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo, e reuniram-se os príncipes, os capitães, os governadores e os conselheiros do rei, e contemplando estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos. Nenhum só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou os seus anjos e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, a nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. E aqui eu encerro o que o capítulo está contando. Mas entenda que a história conta de 4 jovens judeus, Daniel, Ananias, Misael e Isarias, que foram colocados à prova do rei Nabucodonosor. O rei ordena que todos adorem aquela estátua de ouro e ele ameaça aqueles que se recusassem. Diante da recusa dos rapazes, o rei Nabucodonosor ficou com tanta fúria que deu uma ordem para colocá-los na fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais. Mas, para surpresa de todos, os rapazes não foram consumidos pelo fogo e nem sofreram queimadura. É necessário ter fé. Deus nos livra das coisas ridículas, das perseguições, das doenças, das enfermidades, da solidão, do medo, da depressão e de tudo mais que não convém dele.
Aprendemos que se formos fiel a Deus, independentemente das circunstâncias, Deus nos livrará e nos ajudará. Deus não abandona os filhos de fé. O Senhor não nos desampara. Quando confiamos nele, ele mostra as suas maravilhas devido ao seu grande amor que tem por cada um de nós. Então, pense nisso, você cristão, você que ainda está decidindo o que você quer da sua vida. Pense nisso, tá bom? Pense que o Senhor Jesus, ele pode te livrar de muitos problemas, de muitas coisas. Qualquer circunstância, independente do que você esteja passando, confie nesse Deus, esse Deus que te criou, esse Deus que deu ordem a todos, que haja luz, que haja isso, que haja aquilo outro. Deus viu que o colorido seria uma coisa maravilhosa nessa terra, então ele deu luz a todas as coisas. Creia nesse Deus, não desampare esse Deus, acredite que só Deus é o poder, só ele tem a força. Quem é o Deus que vos poderá livrar das mãos do inimigo? Quem? Então, não seja uma pessoa de arrogância, uma pessoa orgulhosa, mas pense que só o Senhor é Deus capaz de te livrar de qualquer circunstância negativa da qual você esteja passando. Creia nesse Deus. Oremos ao Senhor. Pai querido e amado Deus, nessa manhã tão fabulosa, nessa manhã tão abençoada, queremos te agradecer, Senhor, pela noite que passamos, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Nós confiamos em Ti, meu Pai, e queremos continuar na Sua presença. Enche-nos de luz, enche-nos da Tua unção, Senhor, para que nós possamos transbordar do Seu amor. Confiamos no Senhor, sabemos que é onipresente, onisciente e onipotente. A sua força é inigualável. Então, Senhor, seja conosco. Muito obrigado por mais um dia tão abençoado. Que esse domingo seja repleto de paz, de alegria e de muitas bênçãos trazidas pelo Senhor. Gratidão, Senhor, gratidão por tudo. Amém e graças a Deus. Aqui eu encerro o capítulo 3 de hoje, quanto à estátua de ouro, e peço aos irmãos que dê um like aqui na história de Daniel, tá certo? Não é para mim esse like, mas é para fortalecer o nosso canal, tá certo? Que o Senhor Jesus acompanhe e vos guardem. Que a graça do Senhor Jesus esteja sobre nossas vidas. O Senhor te abençoe, te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti, levante o seu rosto e te dê a paz. Números, capítulo 6, 24 e 26 dos versículos. Que Deus abençoe. Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo uma história verídica da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, a Bíblia que nos concede muito conhecimento e ensinamento. Fiquem em paz e até amanhã, se Deus quiser, com o capítulo de número 4 de Daniel.